Oi, vidas, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é o Amor em Letras e no vídeo de hoje nós vamos encerrar o mês de Acotar e, obviamente, a gente vai encerrar com o último livro da saga e eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência lendo Corte de Chamas Prateadas, esse livro que gerou tantas divergências de opiniões, e eu vou contar pra vocês se eu gostei ou não gostei dessa obra aqui da Sarah J. Maas, o que eu achei de ter um novo casal narrando a história. Então, vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de alertar vocês é que esse livro pode ter alguns gatilhos emocionais, de violência, de traumas psicológicos. Então, leia ele se você estiver com a sua saúde mental em dia, ou se você acha que você aguenta. E ele é para maiores de 18 anos. A classificação indicativa dele é essa, então, por favor, se você é menor de 18 e você gosta muito da saga, pense duas vezes, porque, na minha opinião, esse é o mais pesado da saga em vários aspectos. E eu já vou adiantar pra vocês que eu acho que é o meu preferido. Se vocês virem alguns vídeos anteriores, eu tava falando que Corte de Neve e Fúria era o meu livro preferido da saga. E eu amava aquele livro, ele é sensacional, ele ainda é em segundo lugar. Só que esse aqui ganhou meu coração, porque a nossa protagonista, a Nesta, ela parece muito comigo e eu gostei muito da jornada dela, gente. E nossa, Gi, você achou perfeito o livro? Gente, pra mim não existe livro perfeito, porque vamos dizer assim, as nossas expectativas e o que a autora faz são coisas diferentes. Não é porque o fandom esperava uma coisa que a autora vai fazer exatamente aquilo. A jornada da Nesta, o livro da Nesta, diz sobre a Nesta e sobre o que a autora achava que era necessário contar naquele momento. E eu achei que esse livro foi sensacional se a gente for ver por esse ponto de vista, do desenvolvimento de uma protagonista incrível e toda a jornada que ela percorreu e por que ela estava tão machucada, por que ela era do jeito que ela era, por que ela tomava tais atitudes em alguns determinados momentos. E quando a gente vê, quando a gente está sob a pele dela, quando a gente está vendo sobre o ponto de vista dela, a gente consegue enxergar tantas coisas que a gente ficava com raiva dela antes, que a gente começa a pensar, e se fosse eu? A autora, ela conseguiu gerar no leitor uma sensação de empatia, pelo menos no meu ponto de vista, sobre essa protagonista, que foi sensacional. Porque muita gente odiava ela e começou a entendê-la. E você não precisa amar ela, mas você precisa respeitar toda a trajetória que ela percorreu para chegar onde ela chegou. Bom, é óbvio que esse vídeo, então, ele tem spoiler sim de todos os livros anteriores. Desse livro aqui não vai ter spoiler nenhum, então fiquem tranquilos. Se você estiver vendo somente para avaliar a resenha, não tem spoiler esse vídeo. Se for falar algum spoiler, eu sempre aviso, coloco assim, spoiler bem grandão por alguns segundos. E daí você vê ou você pula pro momento certinho. Eu coloco tudo certinho, gente, como sempre. Mas enfim, o maior enredo desse livro não é nem a história de amor da Nesta e do Cassian. É claro que isso serviu pra muita coisa, foi palco da história porque foi importante. Mas o mais importante é ela, o desenvolvimento dela como pessoa. Ela assumindo quem ela era, ela enfrentando todos os traumas, todos os medos, toda a angústia dela. Porque ela era uma personagem que, por mais que a gente achasse ela forte, determinada, ela é muito frágil. E ela sente as mínimas coisas, isso eu notei muito nela. Então esse desenvolvimento da personagem, essa trajetória que ela percorreu durante todo o livro, foi muito boa e não foi nada forçado. Teve gente que falou assim, eu vi alguns comentários em grupos que eu estou no Facebook. Ai, 300 páginas desse livro foi encheção de linguiça. Só que, gente, desculpa falar uma coisa, mas a partir do momento que a autora ela quer mudar totalmente uma protagonista, uma personagem no caso, que ficou 4 livros sendo insuportável, vamos dizer assim, que ficou sendo uma personagem taxada como difícil, insuportável, insensível, enfim, ela ficou toda a saga vista desse jeito, e daí nesse livro a autora ela quis não mudar somente a visão dela, mas ela quis mudar a própria personagem, ela quis não só mudar a essência da personagem, mas fazer com que a personagem se enxergasse, se conhecesse melhor e assumisse quem ela é. Então esse livro aqui, gente, nada mais é do que a Nesta tentando se encontrar, tentando vencer os medos, tentando cicatrizar todas as feridas, tudo que foi tomado dela na guerra. Tudo que a guerra e toda a vida que ela passou, todos os anos, trouxeram com ela. Toda a humilhação que ela já sofreu na vida, toda a dor. E também as coisas que ela não fez, que ela podia ter feito. Pelas irmãs dela, pela família dela, por ela mesma. Então esse livro é muito legal por causa disso. Além de todo o universo férico, que eu acho que é um pouco desenvolvido apenas nesse livro, a gente tem ela protagonizando e sendo uma protagonista sensacional, com um desenvolvimento muito bom. Então, o que eu mais amei nesse livro foi isso, e é por isso que eu dei 5 estrelas para esse livro. Mas agora vamos falar da outra parte da história, do romance do casal. Bom, eu amo Cassian, eu adoro ele é sensacional, ele não errou em nenhuma vez nesse livro, eu amo ele é um dos meus personagens preferidos, se não for o meu preferido da saga. E assim, falando dos dois agora como casal, eu amo, só que eu acho que faltou
um pouquinho mais de sentimentalismo, porque eu acho que a autora, ela idealiza muito o casal da Feyre com o Rhysand, e ela acaba deixando as outras histórias de amor não abaixo da deles, mas menos importantes, sabe? É lógico, eles são o casal protagonista da saga. Só que eu vejo que a Nesta com o Cassian, eles também podiam ter um amor mais marcante. Não que eu não tenha achado, eu achei o amor deles lindo, eu achei a história que foi feita pra chegar onde chegou, tudo maravilhoso, eu achei bem construído. Só que achei que faltou algum sentimentalismo, faltou alguma coisa. Agora tem um leve spoilerzinho aqui, mas enfim, você vai pular para esse segundo aqui se você não quiser ouvir. Então eu acho que os últimos capítulos, eles deviam ter tido mais envolvimento romântico do casal, sabe? Acho que faltou uns 2, 3 capítulos, pelo menos um capítulo meio longo, falando sobre eles depois que eles assumiram o laço de parceria. E é isso, gente, eu acho que faltou isso na história, isso me incomodou um pouco. E bom, gente, se você tá gostando do vídeo, eu vou pedir pra você dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar aqui se você gosta da Nesta, se você aprendeu a gostar dela ou se você ainda a odeia. E o que faltou nesse livro, então, foi essa idealização do romance entre o casal principal. Acho que faltou um pouco. Eu sei que são casais totalmente diferentes, mas eu acho que a autora, ela polarizou muito as coisas e, sei lá, acho um pouco demais isso. Isso me incomodou um pouco, mas a trajetória da protagonista em si, pra mim, foi perfeita. Pra mim, foi muito bem construída, muito bem desenvolvida, muito bem escrita mesmo. Tanto que eu li esse livro de 740 páginas, com tantos capítulos extras, em menos de uma semana, sendo que teve dias que eu não consegui ler. Só que eu não conseguia ler, gente, porque eu não tinha tempo mesmo. Porque os dias que eu tinha tempo, eu ficava assim, eu sonhava com o livro, eu sonhei com o livro. E pra eu sonhar com um livro, tem que ser um livro bom. E, eu gostei muito. Gostei das personagens novas que foram introduzidas na história, foi muito legal. A nossa vilã desse livro, a vilã que dá palco pra esse livro, ela é pouquíssimo desenvolvida, mas você tem que ler pra entender também. Eu acho que as pessoas que reclamam tanto de tudo que faltou, vamos dizer assim, nesse livro, não percebem que esse livro aqui, gente, ele não é uma coisa que vai eclodir. Ele é a primícia de algo que vai começar, entendeu? Porque esse não é o último livro da saga, ele é o último livro que foi publicado agora, vão ter outros. A gente vê isso pelos próprios capítulos bônus. Então, você tem que pensar que nesse livro a autora focou em quê? Na Nesta e o desenvolvimento dela, o que ela precisava fazer, tudo que ela precisou encarar para se tornar quem ela deveria ser, para assumir a identidade dela. Eu acho muito legal isso, e foi isso que me fez amar esse livro mesmo, sabe? Eu me apaixonei por essa protagonista, eu já gostava dela antes. Às vezes eu ficava irritada com algumas atitudes dela, só que eu comecei a entendê-la também e a gente entende. Eu sempre gosto de frisar isso quando eu tô falando dessa saga. Os personagens não são perfeitos. Todo mundo erra, sabe? Ninguém é perfeito. Até aquela personagem mais boazinha, fofa, maravilhosa, ela pode não ser tudo isso, entendeu? Então eu vejo muito isso nesse livro sendo escancarado pra gente. Uma pessoa totalmente imperfeita, uma pessoa que nem sempre ela quer acertar, uma pessoa que às vezes ela só faz o que dá pra fazer, entendeu? O que a saúde mental dela, o que o emocional dela aguenta naquele momento, sabe? E a Nesta, ela é muito forte, ela é muito determinada, e quando você vê o quanto ela se confronta, o quanto ela se culpa, não tem como você não ter pelo menos um pouco de empatia, não tem como você ter um ódio tão grande pela personagem, ou você não leu a saga inteira direito, entendeu? Você não precisa amá-la, mas você tem que entender isso. E foi muito legal pra mim esse livro. Conhecer mais dela, conhecer mais do Cassian, conhecer mais do universo. O começo da história é ela bebendo, ela tentando afugentar tudo aquilo que tava machucando dentro dela, ficando entorpecida. E daí, não, tem que dar um jeito nela. E daí ela vai pra Casa do Vento, que é aquele palácio do Rhysand que fica acima, nas montanhas. E ela vai ficar lá e ela tem que começar a treinar com o Cassian. E ela também tem que ficar na biblioteca. E a biblioteca, aquela biblioteca enorme, que daí tem os túneis, que vai descendo. Enfim, é muito legal tudo que acontece. Os personagens são inseridos. Eu não vou falar das personagens, você vai ter que ler o livro, mas elas são sensacionais. A Nesta, ela vai fazer 2 amigas incríveis. Ela vai fazer algo admirável. A gente vai ter um foco narrativo na história muito bom, que é novo, que é totalmente novo, que nunca foi falado nos outros livros, mostrado. E a gente também vai ter artifícios, coisas que vão ser acrescentadas pra dar essa continuidade na história. E, eu já tô ansiosa pro próximo livro, porque eu achei esse maravilhoso. Eu amei o casal. É realmente um livro para mais de 18 anos, tá, gente? Eu acho que se você tem 17, talvez você possa ler ou não, mas daí vai de você, sabe? É um livro pesado em alguns momentos, um livro muito bom, que
mostra uma protagonista incrível. Nunca vou cansar de falar o quanto foi bem pensado, bem desenvolvido toda a trajetória da Nesta. Gostei muito. Tô muito feliz com a leitura. O livro não me surpreendeu, assim, nossa, porque eu peguei um spoiler, então eu já ia deduzindo algumas coisas. Mas eu gostei de como tudo foi feito. Eu realmente me encantei pela história mais uma vez. E reler esse mês toda a saga foi muito legal pra mim. Foi uma experiência muito boa. E eu comecei a querer descascar, sabe? Cada vez mais os personagens. Conhecer cada vez mais a fundo eles. E foi muito bom pra mim conhecer mais a Nesta. Me identifiquei muito com ela em alguns aspectos. E eu acho que foi essencial pra história a gente saber o que se passava nela, o que se passava dentro dela, tudo o que aconteceu e por que aconteceu. E a gente entende, tem umas cenas lindas, a gente descobre coisas sobre ela que a gente não sabia antes, que a gente fica, uau, entendeu? A gente não fica só assim, ai, só isso, a autora só quis passar pano. Não, ela tem uma profundidade, sabe? A personagem, ela tem uma profundidade. Enfim, gente, esse mês de Acotar foi incrível, foi maravilhoso. Tá rolando um sorteio de Corte de Chamas Prateadas lá no meu Insta, @amor_em-letras, então vai lá participar. Eu recomendo muito que você leia esse livro. E se você já tem o livro, também pode ser escolhido ou um voucher de R$50 na Amazon ou o livro. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu acho que eu não quero dar spoiler, então eu falei basicamente isso. Me encantei por toda a trajetória do livro e da protagonista. Foi muito legal. Não me arrependo nem 1% de ter lido, de ter comprado na pré-venda, de ter ficado ansiosa, porque atingiu as minhas expectativas e até superou em alguns momentos. Foi muito legal. Tô muito animada pro próximo e espero que vocês tenham gostado desse mês, porque foi muito especial pra mim e vocês são muito especiais pra mim. Amanhã tem vídeo novo sobre os meus lidos do mês e mais algumas coisinhas. É isso, gente. Um beijo e até amanhã.